Neste estudo psicocomportamental intitulado Filhos das Mães, as doutoras Lívia Napolitano e Soninha Senalha cruzam suas perspectivas, a técnica clínica e a sabedoria intuitiva, para mapear as feridas, os portos seguros e as motivações ocultas da equipe do DPCF e seus aliados. Detetive Senalha. Lívia analisa o detetive como um caso de sublimação perfeita. Ele transforma a necessidade de proteger a estrutura familiar em uma missão de segurança pública, usando o resgate histórico como mecanismo de reparação simbólica. Soninha vê o filho como a personificação da lealdade gaúcha, onde o rigor da investigação nunca atropela a ternura do lar. Krisha Rivera e Marluce. Lívia identifica uma simbiose fortalecedora. A estética vibrante de Krisha é o reflexo da segurança emocional provida por Marluce, permitindo que a gente transite entre a agressividade do Denark e a leveza da Vila União. Soninha define como sangue de leoa. Para ela, Krisha é o resultado de uma mãe que não criou uma filha para o mundo, mas para mudar o mundo. Inspetor Pierre Villanova. Lívia observa o luto silenciado por Genoveva. Pierre projeta em Matilde a necessidade de estabilidade que a perda materna ameaçou, usando a rigidez do comando como um escudo para sua vulnerabilidade. Soninha analisa Pierre como um homem que anda sob chuva sem se molhar. Ele carrega a saudade de Genoveva no silêncio, mas encontra em Matilde a ancoragem necessária para não se perder na escuridão da profissão. Doutor Paludo. Lívia nota que o médico lida com a transferência de cuidado. A perda de Dona Marina o impulsiona a uma dedicação quase sacerdotal à medicina, enquanto Carlota atua como elo de conexão com a vida pulsante. Soninha vê no Doutor Paludo a paciência dos antigos. Ele honra a mãe através do filho, Renato, criando uma linhagem de cura que desafia a finitude da morte. Doutor Thomas e Roberta. Lívia diagnostica uma ambivalência dolorosa. Thomas vive o luto de uma mãe viva, onde o vício de Roberta cria um ciclo de esperança e frustração que ele tenta controlar através da precisão técnica no necrotério. Soninha define como amor de teimosia. Ela vê que Thomas volta à clínica não por dever, mas porque o cordão umbilical, mesmo desgastado, é o que o mantém humano. Doutora Luciana Ponciano e Doutora Bruna. Lívia identifica espelhagem intelectual. A relação é pautada pela validação acadêmica, onde o afeto é filtrado pela admiração mútua e pela excelência científica. Soninha resume como duas flores do mesmo jardim. Elas não precisam de muitas palavras porque o entendimento entre as duas é genético e espiritual. Os plutoníos, pai e filho. Lívia analisa a presença pela ausência. A falta de Stella forçou uma fusão de papéis no Dr. Plutônio, pai, resultando em um filho que busca na química a ordem que a morte da mãe desestruturou. Soninha vê um ninho de ferro e mel. O pai se tornou mãe para que o filho nunca sentisse o vazio, transformando a ciência em uma forma de carinho. Irmãos Bronson e Carolina. Lívia observa a compensação tecnológica. Felipe e Jordana usam a tecnologia para blindar a mãe do desgaste do trabalho exaustivo, tentando hackear a realidade para oferecer a ela o conforto que ela merece. Soninha analisa como gratidão em código. Ela vê que, para esses jovens gênios, a maior invenção será sempre o sorriso de Carolina ao chegar em casa. Dr. Wagner Trindade e Malvina. Lívia aponta um trauma de omissão. A distância de 10 anos é uma barreira de autoproteção contra a dor de ter visto a mãe sucumbir à violência doméstica sem poder intervir. Soninha enxerga um nó que não desata. Ela entende que o rancor de Wagner é, na verdade, um amor ferido que clama por uma redenção que ele ainda teme aceitar. Nicolas Rossano e Valerie. Lívia identifica o altruísmo reparador. A morte de Valerie por câncer transformou Nicholas em um agente que busca salvar desconhecidos como forma de lidar com a impotência de não ter podido salvar a própria mãe. Soninha vê um cavalheiro da saudade. O gesto dele com a faxineira em Leon mostra que ele enxerga o rosto de Valerie em cada mãe que luta honestamente. Doutora Lívia Napolitano e Doutora Serena Figueira. Lívia, autoanálise reconhece o espelhamento fragmentado.
Ela precisa tratar a própria mãe como uma paciente para suportar o fato de que Serena já não a reconhece mais como filha. Soninha, sobre Lívia vê uma fortaleza com rachaduras. Soninha entende que a intelectualização de Lívia é apenas um jeito de não desabar diante do olhar vazio de Serena. Doutora Soninha Cenália. Lívia, sobre Soninha analisa como a matriz arquetípica. Soninha é a prova de que a inteligência emocional e a intuição podem ser tão eficazes quanto qualquer doutorado na manutenção da saúde mental de um grupo. Soninha, autoanálise define-se como a sentinela do beco. Sua função é garantir que, não importa o quão difícil seja o caso, seu filho e seus amigos sempre tenham uma luz acesa e um prato quente esperando por eles. Esta é uma mensagem dedicada a todas as mães, inspirada pela força, pelo sacrifício e pelo amor incondicional que as define, atravessando gerações e fronteiras. Uma ode à maternidade, o resgate do amor incondicional. Mãe não é apenas um título, é uma missão de resgate contínuo. É ser o porto seguro em meio às tempestades e a bússola quando os caminhos parecem perdidos. Ser mãe é possuir uma forma única de inteligência, uma intuição de sentinela que enxerga o que os olhos comuns não veem e sente o que o silêncio tenta esconder. A força que sustenta o mundo. Desde as ruas movimentadas de Lyon até o aconchego do beco do Chaparral, a presença materna é o que mantém o mundo girando. É a mãe que, mesmo exausta pela jornada de trabalho, encontra energia para ser o alicerce de sua casa, equilibrando a dureza da vida com a ternura de um abraço. As mães leoas, que criam seus filhos não apenas para o mundo, mas para que tenham a coragem de mudá-lo, como as guerreiras da Vila União. As mães educadoras, que transmitem legados de conhecimento e ética, formando novas gerações de mentes brilhantes e profissionais dedicados. As mães de memória, aquelas que, embora não estejam mais fisicamente presentes, continuam vivas através dos valores e da saudade que guiam os passos de seus filhos todos os dias. O elo que nunca se quebra. A maternidade é feita de ciclos. Há o tempo de cuidar e o tempo de ser cuidado. Há momentos de diálogos profundos e momentos em que o silêncio é a única ponte possível. Mas, independentemente da distância geográfica, seja cruzando oceanos do Alentejo ao Rio Grande do Sul, ou da distância imposta pelo tempo, o cordão umbilical emocional permanece intacto. O sacrifício silencioso. Homenageamos aquelas que enfrentaram a adversidade sozinhas, que transformaram a dor em proteção e que nunca deixaram a chama da esperança se apagar. A paciência infinita, as mães que esperam, que perdoam e que, com um simples gesto ou uma palavra, conseguem devolver a humanidade a um filho após um dia difícil. Um brinde à vida. Hoje, brindamos a vocês, as verdadeiras peritas do coração. Que cada mãe se sinta reconhecida não apenas por suas vitórias, mas pela sua resiliência nas batalhas invisíveis do cotidiano. Que o perfume das flores e o sabor de um jantar compartilhado sejam apenas pequenos símbolos da imensa gratidão que carregamos. Pois, no final de todas as investigações e de todas as jornadas, a maior verdade que descobrimos é que o amor de mãe é a única balística capaz de atravessar qualquer barreira e o único código que o tempo jamais conseguirá apagar. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que, com coragem e doçura, escrevem a história da nossa vida. Esta é a mensagem oficial que o detetive Cenália, direto do seu escritório no Beco do Chaparral, dedica a todas as mães deste caso e do mundo. Do gabinete do detetive, um relatório sobre o amor. Aqui é o Cenália. Muitos me perguntam como consigo manter a calma diante dos enigmas mais complexos de Brotóvia ou como tenho fôlego para tantas missões de resgate. A resposta não está em nenhum manual de investigação ou técnica de balística. A resposta está no café passado logo cedo, no chimarrão compartilhado ao entardecer e na sabedoria silenciosa da doutora Soninha. Neste caso especial que chamamos de Os Filhos das Mães, percorremos muitos quilômetros. Vi o Nicolas em Lyon orando a memória de Valerie, ouvi o desabafo do Wagner com a dona Malvina lá em Portugal, acompanhei a força da Marluce na Vila União e a dedicação da Carolina em Novo Hamburgo. O que eu descobri, como perito, é que o amor de mãe é a única prova incontestável que resiste ao tempo. É uma genética que não precisa de laboratório para ser provada, pois se manifesta no caráter, na coragem e na nossa capacidade de voltar para casa, não importa quão longe a profissão nos leve.
Para as mães que estão aqui brindando conosco, como a minha velha Soninha, obrigado por serem o nosso norte. Para as mães que hoje são estrelas guiando seus filhos lá do alto, como a Genoveva, a Marina, a Estela e a Valerie, saibam que o brilho de vocês ainda ilumina cada distintivo deste departamento. Um brinde à vida. Um brinde às mães. Porque, no fim das contas, a justiça só existe para proteger aquilo que o amor de vocês construiu. Assinado: Detetive Cenária. Responsável pela iniciativa de resgate, DPCF. Fim do caso. Feliz Dia das Mães.